porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi isso que nós vimos ontem. Exatamente, Efésios. Então, aqui diz que em Jesus reside toda a plenitude da divindade, todos os atributos de Deus. Como aqui diz na lição, essa plenitude envolve vários aspectos. A eternidade, Jesus é eterno, a autoexistência de Deus, ou seja, ele tem em si mesmo a sua própria fonte de vida, ele é vida, por isso que ele deu a sua vida e depois tomou de volta. E também Jesus tem o poder de criar e recriar. Então, é por isso que Jesus é completamente Deus, assim como ele também foi 100% humano. Ele passou por tudo que nós passamos, venceu, mas ele não perdeu a sua essência divina. Certo? E lá em João 1,14, os discípulos disseram: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, um texto ajuda o outro. Um texto diz que em Jesus habita completamente a divindade. E no outro, os discípulos dizem que ele estava cheio da graça e da verdade. Então, Jesus é Deus. Jesus não é um humano evoluído. Não caia jamais nesse engano. Se você for ver na internet, tem algumas crenças do espiritismo que afirmam que Jesus existiu, mas Jesus era um ser humano evoluído. Jesus era uma pessoa muito boa, como se fosse Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. Pessoas muito boas que, para os espíritas, essas pessoas foram espíritos evoluídos. E para eles, Jesus é só mais uma pessoa. É só mais um líder religioso que pregou bem, que pregou amor. Jesus não é só mais um líder. Jesus não é só mais uma pessoa. Jesus é Deus conosco. É um Deus em forma humana. Então, é por isso que esse texto faz questão de destacar isso. Principalmente porque os colossenses não eram judeus. Então, era difícil para eles entenderem por que Paulo pregava sobre uma pessoa que morreu e ele afirma que ressuscitou. Para os filipenses, para os colossenses, para todos os novos conversos gentios, é difícil explicar por que Paulo pregava sobre esse homem. Então Paulo fazia questão de destacar, ele não é só um homem, ele é Deus. Agora, o mais importante sobre a plenitude da divindade em Jesus é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, que foi a cruz. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e a sepultura, passando por ela. Ele não venceu a morte de longe, ele passou pela morte para mostrar que ela não tem autoridade sobre ele. Isso é que é incrível. Jesus poderia ter acabado com a morte sem precisar passar por ela. Mas o fato de ele ter passado por ela e ter vencido ela mostra que ela não tem poder sobre ele. Amém. Então ele pode vencer a morte individualmente e ele pode fazer qualquer um de nós vencer a morte também. Amém. Então, Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho de seu amor eterno por toda criatura. Vocês sabem que a morte de cruz era a morte mais vergonhosa de todas. E olha que existiam muitas formas de morrer, muitas torturas na antiguidade, mas a mais horrenda, a mais vergonhosa, a pior de todas era a cruz, que foi popularizada no tempo de Jesus. E hoje a cruz é o exemplo máximo do cristianismo. Se você for olhar os símbolos de todas as religiões do mundo, todos os símbolos das religiões têm sempre, não são vergonhosos. Por exemplo, o judaísmo. O símbolo do judaísmo é a estrela de Davi. O símbolo do islamismo é aquela cruz com uma estrela. O budismo também tem o seu símbolo. Nenhum símbolo de todas as religiões que existem no mundo
é um símbolo de vergonha. Todos eles é um símbolo de vitória, é um símbolo subjetivo, uma coisa abstrata. Só o cristianismo que o símbolo é uma cruz, que era um instrumento de tortura e morte vergonhosa. Para nós, aquilo que era um símbolo de vergonha passou o símbolo de glória, o símbolo de vitória. Aquilo que antes era a coisa que as pessoas não gostavam de mostrar, é a coisa que nós mais exibimos com mais orgulho. Foi por meio da dor e sofrimento que nós somos livres. Foi por meio daquele símbolo, aquele emblema de vergonha e dor que nós temos a vida eterna. Então, a única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está resumida nessa gloriosa verdade. Deus amou. Ele amou o mundo, ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar. Amém. Então, é sempre bom a gente lembrar disso, que Deus tem um universo gigantesco, incalculável, e nós somos formiguinhas diante desse universo. E Jesus veio morrer por causa dessas formiguinhas, por causa dessas criaturinhas. Se fosse outro planeta que tivesse caído, Jesus teria vindo morrer por aquele outro planeta. Mas nós somos o único planeta no universo que demos lugar ao inimigo de Deus. Então Jesus veio em resgate, Jesus veio em socorro dessas criaturinhas que não valem nada. Então é por isso que é importante a gente lembrar. E essa palavra mundo no grego significa cosmos, ou seja, não é só o planeta, mas também o universo. Mas é importante a gente não pensar no universo. Pense no planeta e pense principalmente em você. Quando você lê esse verso de João 3,16, substitua mundo por você. Substitua a palavra mundo pelo seu nome. Então, porque Deus amou Nefretes de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Nefretes não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou a nossa irmã Iracema de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Iracema não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente coloca o nosso nome, a gente vê o quão pessoal Deus é, o quanto amoroso Ele é. Ele veio morrer por você. Foi por você que Ele veio. Então, 1 Coríntios 4,9 diz assim: viemos a ser um espetáculo para o universo, para o mundo, tanto para anjos como para homens. E agora vem aqui o texto de Ellen White. Com dor e espanto, o céu contemplou Jesus suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que a sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. A gente estava vendo as palestras de Vanderlei Dornelles lá no Retiro, lá no evento lá da Paraíba, e ele afirma justamente isso. Não é que Jesus queira matar, não é porque Jesus vem na sua vinda com vontade de destruir os ímpios, mas é porque pelo fato de eles terem rejeitado ele como seu advogado, rejeitado ele como seu salvador amoroso, então a glória dele, infelizmente, vai destruir os ímpios. É uma consequência natural. Não tem como alguém contemplar a face de Deus e sobreviver. Aqueles que todos os dias aceitam ele como seu salvador, nós somos transformados de glória em glória. Então, quando nós chegarmos naquele dia, nós vamos poder ver Jesus face a face, abraçá-lo e estar com ele por toda a eternidade. Mas quem rejeitar isso, a glória dele, infelizmente, vai ter que consumi-los. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Amém. O mundo todo, o universo inteiro vai entender que o mal não presta e que Deus é justo. Que Deus foi sábio em lidar com cada pecador. Cada um teve chances. Satanás teve chances. Os demônios tiveram chances. Todas as criaturas que estiveram envolvidas no grande conflito tiveram chance e tomaram a sua decisão. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplar a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício do Calvário. Olha aí. Enquanto Jesus estava passando por aquele momento de dor, enquanto Jesus estava passando por aquela agonia, muitas vezes a dor era tanta que ele não conseguia visualizar o que viria depois. Mas quando ele pendeu ali na cruz, quando ele estava nos minutos derradeiros ali,
ele conseguiu olhar para além do Calvário, para além daquele momento de dor, e ele viu no futuro bilhões de pessoas sendo batizadas, pessoas se entregando, corações se arrependendo por causa daquilo que ele estava fazendo naquele dia. Então ele olhou para a frente e viu que o trabalho das suas mãos tinha sido completo. E é por isso que ao terminar ali aquele momento de dor, ele afirma: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse está consumado foi depois que ele teve essa visão do futuro. Ele teve essa confirmação do que ia acontecer nos séculos seguintes, de que o trabalho dele, que toda aquela dor, todo o plano da redenção tinha sido concluído com sucesso. Então, gente, Jesus veio para reconciliar nele mesmo todas as coisas, nos reconciliar uns com os outros e nos reconciliar com o Pai. O pecado fez a separação, mas por meio de Jesus nós somos unidos novamente. O abismo foi fechado. Você pode ter acesso a Deus a hora que você quiser, porque Jesus morreu por você e fez esse elo entre você e Deus. Louve esse Cristo todos os dias. Clame o nome dele todos os dias na sua vida. E que nós possamos entender que se ele venceu a morte, nós também venceremos. A morte é o inimigo vencido, porque ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Se ele voltou a viver, é certeza que todos os salvos vão voltar a viver um dia. Então, que essa certeza da morte e da ressurreição de Cristo possa encher nosso coração de esperança e que nos dê força, caso a gente precise passar por um momento de dor também, como Samara passou. Então, vamos pedir a Deus essa força, vamos pedir a Deus essa esperança. Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque por nós cremos em Ti, nós não temos medo do que vai acontecer amanhã, nós não temos medo do futuro, nós temos a certeza de que se nós fecharmos nossos olhos, o Senhor vai chamar o nosso nome. Sim. Se nós tivermos que completar a carreira, o Senhor vai nos chamar naquele dia, vai nos restaurar, sem mais dor, sem mais problemas mentais, sem mais deformidades físicas, sem mais pecado, e nunca mais vamos morrer novamente. Então, Senhor, que confiando nos méritos do Senhor na cruz, nós possamos cada dia exercitar nossa gratidão, nosso amor por Ti. Que todo sacrifício seja pequeno comparado ao que o Senhor fez por nós. Nos ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Que nós nunca desistamos daquilo que nós nos apegamos desde o início. Por favor, Senhor, dá um bom dia para cada um de nós. Despede-nos para nossas atividades. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.